Relógio Entrevista está no ar. Muito bem, mais uma edição do nosso Relógio Entrevista aqui pelas ondas amigas da minha, da sua, da nossa Rádio Relógio. E hoje vai ser um bate-papo muito produtivo, eu tenho certeza. Início de um ano novo, né? Costuma ser associado a recomeços, metas, promessas de transformação pessoal. E aí, no entanto, né? Para muitas pessoas, esse período também vem acompanhado de cobranças por sucesso imediato e mudanças radicais, né? E para falar sobre isso, né? Sobre esse assunto e como é que isso pode, de repente, afetar diretamente a nossa saúde mental, eu vou conversar agora com o neurocientista e hipnoterapeuta, o nosso querido René Sacaraboto, que está com a gente. Ô René, querido, quero agradecer aqui a sua participação no nosso Relógio Entrevista de hoje e já para, de repente, deixar você super à vontade, quero te saudar com um bom dia. René, seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes da Rádio Relógio, tudo bom? Bem. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado, enfim, querido. passando um pouquinho sobre saúde mental, aquelas dicas na prática, aquelas informações necessárias para vocês conhecerem mais e também tirar um pouco daquele mistério, né, sobre as questões da mente, as questões, pensamentos, emoções. E é sempre um prazer estar aqui. E hoje vamos falar um pouquinho aí dessas metas iniciais de ano aí. Espero poder ajudar vocês no dia de hoje. Perfeito, René. Fica à vontade já a partir de agora. Quero começar o nosso Relógio Entrevista te pedindo para que você explique para os nossos ouvintes, né? Por que início do ano, né, que teoricamente simboliza recomeço, acaba se tornando um dos períodos mais críticos para a saúde mental de muitas pessoas. René, por favor. Claro, vamos lá. Eu não acredito que janeiro seja um dos meses mais complicados para o campo emocional. Porém, é um dos que tem mais desafios, sim. Né? Por que isso acontece? Porque nós estamos com as metas do ano novo recém-feitas ali. E janeiro é o mês onde nós temos a obrigação de criar a rotina, roteirizar essa meta para todo ano. Verdade. Então é em janeiro que a gente, por exemplo, que a gente fala de janeiro branco, né? Que é onde como se a gente tivesse realmente uma página em branco. E a gente precisa construir ali nessa página todo o passo a passo de como é que nós vamos alcançar aquela meta nos 365 dias daquele ano. E aí é que entra um grande desafio, porque muitas vezes as metas, quando elas são construídas de maneira, de repente, sem muito autocuidado, sem muita análise, fica um grande desafio de você alcançar ela em um ano. Né? Por isso que muitas vezes em consultório a gente fala, bom, será que essa meta realmente ela é para um ano? Ou ela é para 2, 3, 5? Né? Então, o desafio mesmo é a pessoa sentar e falar, você tem realmente a disponibilidade de poder alcançar essa meta durante esse ano? E muitas vezes essas metas elas também exigem de você desafios, sacrifícios, enfim, que vão fazer com que muitas vezes o seu dia a dia se modifique. Então, é um mês que, se a pessoa tiver ali com uma dificuldade de autoconhecimento, uma dificuldade de autocontrole, de autoanálise, ela se torna realmente bem desafiadora para ela naquele momento. O René, e as redes sociais, hein? Elas intensificam essa sensação de fracasso no começo do ano? Como é que o cérebro acaba reagindo, né, à comparação constante com a vida perfeita dos outros? Você pode dizer algo pra gente do tipo, René? Com certeza as redes sociais, elas interferem diretamente na nossa vida ali, principalmente nessa questão do autoentendimento, da autoanálise. Eu gosto sempre de falar em consultório que a rede social ela é uma ferramenta, não quer dizer que ela seja boa, nem quer dizer que ela seja ruim. É a forma como você utiliza ela que vai valorar esse processo. Então eu falo que quando a gente pode utilizar a rede social como um lugar de beber de fontes, né, ser estimulado por elas, entender que a rede social ela pode nos mostrar lugares aonde ir, formas de se viver, formas de se pensar, formas de sentir algo, formas de querer, né? Então ela funciona muito bem na questão aí do que a gente pode querer comprar, adquirir, enfim. Se você entender que a rede social é como se fosse uma vitrine onde você pode se estimular, né, para alcançar aqueles objetivos, a rede social é maravilhosa para você. Agora, se você utilizar a rede social como se ela estivesse jogando na sua cara que você não pode ter aquilo, aí eu já falo, olha, tome cuidado, aconselho inclusive você desinstalar a rede social. Porque dessa maneira a rede social vai realmente
estar sempre punindo a pessoa. Então, quando você achar que a vida perfeita é a vida que está sendo mostrada naquela imagem e não a sua, aí sim vamos ter um problema seríssimo, porque você nunca vai alcançar aquilo que está sendo colocado lá, porque na vitrine, né, o manequim sempre tem o mesmo corpo. O manequim não engorda, o manequim não cresce, o manequim não acorda inchada, né? Então a roupa que cai no manequim é sempre a mesma, né? Então, da mesma maneira que nós temos uma rede social, que é claro que quando alguém posta uma imagem, posta uma foto, é sempre sorrindo, alegre, no dia de sol. Então, na rede social não existe chuva, não existe também as intempéries da vida. Então, se você entender que aquilo ali é uma verdade, e que aquela verdade ela existe somente afastado de você, aí eu aconselho mesmo, abra mão das redes sociais, que não vai fazer bem em hipótese alguma. Mas se você entender que ela é um estímulo, aí sim, nós estamos no caminho correto. Então, Renê, o nosso ouvinte João, ele é de Madureira, né? A gente está perguntando aqui qual é o primeiro passo para reorganizar a saúde emocional de quem já começou o ano se sentindo atrasado, insuficiente ou frustrado. Ótima pergunta, João. Então, vamos lá. Renê, já deu ruim aqui, já comecei meu batendo estaca. Vai uma dica rápida aí. Respiração, tá? Essa você pode fazer em qualquer momento. Pode parecer bobeira, mas quando a gente controla a respiração, nós vamos controlar o processo interno do nosso corpo. São um sistema parasimpático, simpático, a gente lembra isso aí na escola, né? São os momentos, os sistemas que vão trabalhar a parte involuntária do nosso corpo. Então a respiração, quando você controla ela, você também controla o físico e automaticamente vai controlar o emocional. Uma respiração bem simples para a gente poder se controlar. 4, 7, 8. Inspira em 4, segura em 7, solta em 8 segundos. Né? Faz isso numa cadênciazinha, em torno de 3 a 5 vezes, sempre que precisar tomar uma decisão. Tá? E, claro, como nós estamos falando agora na questão de metas, quando você sentar para poder fazer as suas metas, e aí que mais uma dica, sente e escreva as suas metas para esse ano, divida um papel lá nos 12 meses desse ano e coloque todas as metas que você deseja alcançar por mês, entendendo que você tem lá 1/12 de cada meta para ser alcançado por mês. Então vá separando isso em cada mês que você puder fazer, para poder aí sim você ter uma visão do que precisa ser feito. Mas feito isso, então, ou seja, sempre controlando a emoção, respirando, se acalmando e colocando no papel. Ah, mas o papel então vira uma grande verdade? Não, a ideia é que depois que você coloque no papel, você comece a contextualizar no seu dia a dia também. Todas as metas, todas as execuções para essa meta precisam respeitar todos os âmbitos da sua vida. Lembre que você trabalha, lembre que você tem responsabilidades familiares, pessoais, sociais, tem que descansar. Então essas situações precisam também entrar nesse cronograma, precisam também respeitar isso. Isso faz com que então as coisas vão se encaixando. A sensação de conquista, de coragem, ela é dada pela organização também. Então, quando está tudo bem organizado, a gente sente aquela sensação de ufa, de realização, né? De casa limpa, sabe? Quando a gente termina de limpar a casa e olha aquela olha por cima assim e fala, terminei. Verdade. Então, isso também nos ajuda a ter confiança e segurança para as nossas metas durante o ano. Perfeito. E de que forma, Renê, a hipnoterapia pode ajudar a ressignificar crenças de cobrança excessiva e padrões de autossabotagem ligados ao sucesso, né, e à performance, Renê? Bom, a hipnoterapia é uma ferramenta maravilhosa para ressignificar qualquer situação mental e emocional, né? A gente vai trabalhar basicamente de duas frentes, né, que são as ressignificações e configurações, e também a higienização desses processos. A higienização, a forma correta de se falar, é a dessensibilização. A ideia é tirar a carga emocional dos registros cerebrais, fazendo com que aquilo não se torne mais um bloqueio, um trauma, mas sim somente como se fosse um pesadelo, né? Como se fosse simplesmente aquele pensar assim que algo ruim, que com o passar do tempo ele vai sendo esquecido. Então a hipnoterapia ela auxilia exatamente para esse processo, mas eu sempre falo que
A limpeza, a destraumatização, o desbloqueio é a coisa mais fácil que a gente faz no processo terapêutico. Essa aí é bem tranquilo de ser feito. O grande desafio, e é aqui que é onde eu acredito que a hipnose seja uma ferramenta muito boa para isso, é a gente alcançar o que nós queremos depois que a gente sai do fundo do poço. Sim. Porque, inclusive, estar fora do fundo do poço, a opção de voltar para o fundo do poço também é uma grande opção. E muitas vezes as pessoas voltam. Porque é muito mais confortável. Dependendo tanto do tempo que você ficou lá dentro, lá é mais confortável do que ter uma promoção no trabalho, do que encontrar uma pessoa num relacionamento melhor, do que ser mais feliz. Porque se você nunca foi mais feliz, às vezes lá dá uma sensação de insegurança, mas o fundo do poço é melhor. Então a hipnose, ela ajuda bastante a gente já ir consolidando esses próximos passos. Aí sim trabalhar com a ressignificação, aí sim trabalhar com a certeza de que aquele lugar que você deseja, ele é também um lugar de segurança, confiança, que pode ser alcançado de maneira eficiente, rápida e sem medo. Perfeito, Renê. Agora, para fechar, na sua visão de especialista, né, qual deveria ser o verdadeiro significado de recomeçar o ano para que esse processo, né, seja mais sustentável, principalmente emocionalmente, e não gere adoecimento, né, que é o que está acontecendo hoje em dia? Claro. Bom, vamos lá. Eu acredito que assim, se os nossos ouvintes aqui já têm uma rotina de execução, né, de suas metas anuais, entenda-se que o ano não tem recomeço, mas tem continuidade, né? Então essa é a ideia, que em todo começo do ano a gente dê continuidade, principalmente nas grandes metas. Como eu falei no início da nossa conversa, a gente tem aquelas metas grandes, né? Alcançar uma casa, um carro, que muitas vezes ela já vem de vários anos. Então, não ter essa visão de recomeço, mas muito de continuidade. Sim. E quando a gente tiver... Não, Renê, essa realmente é uma meta nova, uma meta inicial. Então, sim, mas você percebe que não é um recomeço, é um processo de iniciar algo. Então, a ideia do recomeço dá uma ideia ruim de que a gente, de repente, parou ou travou. E a nossa vida não é assim. Dia 1º de janeiro, a gente não faz 0 anos. A gente continua com a idade que nós temos, continuamos com a nossa evolução, continuamos com a nossa maturidade, com as nossas experiências. Então, o começo do ano, ele é só um convite a gente reorganizar aquele espaço-tempo que vai ser feito naquele próximo ano, aqueles próximos 365 dias. Mas a nossa vida continua. Então nós não começamos do zero. Então a palavra recomeço, ela por si só já é um processo que não faz sentido. Entenda sempre, começo do ano é um começo de continuidade. Para que você possa continuar as suas metas, continuar a construção da sua vida, continuar ao alcance das suas conquistas e bênçãos e continuar também, por que não, melhorando, né? Limpando aquilo que de repente por alguma situação traumatizou no ano passado, nos anteriores, porque tudo é uma questão de constância. Como a gente gosta de ver, né, por exemplo, na academia, né, não importa se você vai lá há 1 ano, não importa se você vai há vários anos. Muitas vezes que vai ter aqueles grandes resultados são aquelas pessoas que estão há décadas fazendo aquele treino. Então, a ideia não é o processo agudo, mas sim a constância. Então, lembre sempre, o começo do ano é um convite a gente dar continuidade aos nossos processos, aos nossos sonhos e às nossas bênçãos. Dessa forma, a nossa mente entende que não tem problema se ela der uma falhadinha nesse ano ou se no ano passado ela também não conseguiu entregar tudo aquilo que ela poderia ser entregue, porque é continuidade. Ela vai conseguir em algum momento, ela vai dar certo. E assim a gente também respeita todas as áreas da nossa vida com amor e carinho. Perfeito, Renê. Muito obrigado por esse bate-papo. Gente, olha, eu conversei com o neurocientista e hipnoterapeuta Renê Sakaraboto sobre as cobranças, né, de início de ano que todo mundo acaba se fazendo. Renê, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Manhã Melhor. Tenha um bom dia e até a próxima, querido. Bom, eu agradeço a oportunidade, né, de ter falado um pouquinho sobre saúde mental aqui com vocês. Espero que algumas das informações aqui tenham esclarecido, melhorado. Espero que os nossos ouvintes aí possam, a partir de hoje, construir realmente uma rotina saudável. E se quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, até mesmo marcar alguma sessão, @hipnose para todos lá no Instagram. Lá você encontra todos os nossos contatos de WhatsApp, para poder entrar em contato com o nosso pessoal lá, fazer um agendamento e também ver outros vídeos meus ali falando sobre várias questões de saúde mental
E no direct ali, caso você tenha alguma dúvida, pode mandar para nós lá. A gente vai ter o maior carinho aí de poder responder, de esclarecer um pouquinho aí sobre a saúde mental para vocês. E agradeço novamente a oportunidade. Um ótimo dia aí para todos. Obrigado, Renê, mais uma vez. Nós é que te agradecemos, né? Volte sempre, viu? Um abraço, querido. E olha, para quem ficou interessado aí, de repente pegou só um pedaço desse bate-papo ou não conseguiu compreender muito bem, você pode acompanhar tudo novamente a partir de amanhã no site da Rádio Relógio, tá? radiorelogioam.com.br, entra em formato podcast. Vai estar lá, inclusive, nas nossas redes sociais, no Instagram, @Rádio Relógio AM, pelo Facebook, também no YouTube. É só você procurar lá pela Rádio Relógio para você acompanhar mais um Relógio Entrevista que fechamos aqui, hein? Foi bom demais, hein? Muito bom!